2024, 2025. O silêncio antes do furacão. Neste vídeo de previsões para o segundo semestre de 2024 e 2025, falaremos dos aspectos positivos e negativos dos meses que nos esperam. O título da aula, O Silêncio antes do Furacão, fala sobre tranquilidade e conflitos. E por isso vamos começar respondendo uma questão frequente. Muitas vezes, diante de imagens ligadas à fome, à morte, às injustiças e à guerra, os materialistas dizem: você quer uma prova de que Deus não existe? Aqui está ela. Mas o difícil destino dos seres humanos comprova a existência de uma lei, a existência da lei do karma, ou a divina providência, como dizem os ocidentais. Até a Idade Moderna, o conceito de providência era muito parecido com as explicações relativas ao karma, pois tudo fazia parte da ação da providência divina, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Segundo as escrituras sagradas da antiga Índia, Deus distribui a sua providência através do eletromagnetismo dos astros celestes, que funcionam como gigantescos distribuidores de energia dentro do nosso nível de realidade. Segundo os astrólogos, devemos estar atentos à trajetória dos grandes corpos celestes, tais como Júpiter, Saturno e dos assim chamados nodos lunares, Rahu e Ketu, e à posição em que ocorrem os eclipses solares e lunares, para termos um panorama mais amplo de como será o ano em questão. Os planetas de menor porte também desempenham um papel vital nas previsões do dia a dia. O Sol influencia o mês. Marte gera um tipo de impacto que perdura por 45 dias. O ágil Mercúrio varia de 15 a 20 dias, enquanto a Lua troca de signo em apenas 2 dias e meio. Cada posicionamento astrológico emana uma energia diferente, que pode ser favorável para algumas coisas e desfavorável para outras. A astrologia sideral védica, Jyotish, em sânscrito, nos ensina que toda ação realizada em um determinado momento vai gerar uma consequência, como explica a famosa lei de Newton, ou que foi atribuída a Newton, como já vimos em outras aulas. E que o resultado das ações será transmitido, devolvido pelos astros no devido curso do tempo, como num jogo de relações geométricas. Quando nos tornamos conscientes do que está acontecendo no céu, do nosso mapa natal pessoal, temos uma vantagem. Podemos optar por realizar ou não certas atividades, por obedecer ou não aos impulsos da mente em relação à influência eletromagnética dos planetas e das estrelas. Na verdade, a cultura védica enxerga o cosmos como uma entidade ética e explica que o posicionamento dos astros funciona como um divino sistema de retribuição do resultado de nossas ações passadas, inclusive no âmbito coletivo, no qual os planetas são responsáveis por irradiar diferentes energias que comandam as ações, como calma, autocontrole, sabedoria, tolerância, ou ira, pressa, impaciência e até mesmo avidez, carência, desejo, luxúria. A ciência já comprovou que essas emoções humanas possuem uma raiz fisiológica e que essa fisiologia provém das glândulas que estariam conectadas com os astros celestes, como receptores de comandos Wi-Fi, explicam os grandes sábios. Assim, cada pessoa recebe tais energias de acordo com seu próprio karma.
Para prosperar nos assuntos materiais, o ano de 2024 tem trazido muitas oportunidades. Estamos vivenciando possibilidades de promoções no trabalho e o crescimento de empresas e negócios. O mercado está movimentado e até um pouco caótico. O desafio atual parece ser organizar todas essas demandas. Quanto mais capacidade de planejamento e execução, maiores serão nossos ganhos. Portanto, o bom conselho para quem quer surfar essa onda de desenvolvimento econômico é organizar uma equipe funcional e seguir as etapas de planejamento da melhor maneira possível. Já no campo dos relacionamentos, as tônicas serão a segurança emocional e a construção de um lar consolidado. As demandas emocionais desequilibradas podem encontrar represália, por isso, é essencial manter o equilíbrio e aquietar a carência afetiva, pois as pessoas não terão muito tempo e espaço para demandas desse calibre. Segundo os astrólogos, as relações funcionarão melhor se estiverem voltadas para a busca do desenvolvimento material, e ainda mais para a busca de um desenvolvimento material em função da vida espiritual. O ano de 2024 está sendo um período em que a realidade material nos cobrará muita atenção. Sentiremos uma profunda necessidade de segurança e estabilidade. O desejo pelo luxo e pelo conforto podem ultrapassar os limites ideais e impulsionar o ser humano em uma busca exaustiva por recursos financeiros. Cuidado com o excesso e com as emoções que impulsionam a ganância desmedida. Isso pode nos levar a um possível colapso sociopolítico no futuro. Estaremos sendo regidos por Saturno, cujo trânsito está em Aquário, signo que tem dentre seus significadores a montanha. Júpiter está em Touro, que tem como um de seus significadores os pastos, e o nodo lunar norte, Rahu, em Peixes, que também significa isolamento. Logo, será muito auspicioso em qualquer época do ano se retirar por algum período para meditar, orar e se entregar às práticas espirituais no alto da montanha ou no meio do campo aberto, pois a reconexão com Deus se faz necessária em momentos de expansão, para que não perdamos o controle e a direção. O Ano Novo Astrológico, que teve início em 8 de abril de 2024, tem como regente Chandra, a Lua. Os clássicos explicam que os anos regidos por Chandra são prósperos e auspiciosos. Assim podemos esperar um ano mais tranquilo e com resoluções mais pacíficas. Será um ano com maior incidência de chuvas e eventos climáticos relacionados à água. A agricultura é favorecida, assim como os ramos da beleza e da saúde. As práticas espirituais estão em alta, e este também é um ano de mudanças benéficas para todos. Em geral, o ano de 2024 vai ser, sem dúvida alguma, um ano mais sereno, com muitas bênçãos espirituais. Teremos menos disputas armadas do que em 2023, e muitos países poderão realizar acordos de paz, que podem não ser definitivos, mas que trarão benefícios. Este ano tem como ênfase nutrir, cuidar, sarar, fluir e orar. De acordo com o calendário gregoriano, que rege a nossa percepção de tempo no Ocidente, a soma dos dígitos 2024 é 8, e isso significa que estamos sendo regidos pelo planeta Saturno, Shani, que é considerado o planeta da disciplina e da justiça, que rege o trabalho, a paciência, o esforço, a responsabilidade e a seriedade. Ele vai exigir que sejamos sérios e disciplinados em tudo o que fizermos, o que pode representar mais desafios para as pessoas que não estão acostumadas a agir assim. Saturno preza pela disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho em direção a Deus, à verdade e à virtude. Esse gigante e pesado planeta,
quer que aprendamos a valorizar o que já temos. Por isso, é recomendável diminuir nossas expectativas. Saturno é o planeta do karma, das lições e das possibilidades. Este será um ano de grande aprendizado para quem estiver disposto a aprender com Shanideva. A humanidade poderá receber as lições pesadas desse planeta, podendo passar por situações difíceis, mas contornáveis se aliarmos a humildade ao desejo de autoaprimoramento. Saturno vai nos trazer oportunidades, e somente aqueles que estão alinhados com os princípios de responsabilidade e seriedade estarão aptos a aproveitar as energias saturninas para o crescimento pessoal. Por ser um planeta que se move lentamente, não devemos ter pressa em 2024. Tudo vai ocorrer no seu tempo e de acordo com o karma individual e coletivo. Agora, analisaremos outros trânsitos e a temporada de eclipse, pois assim teremos uma ideia das temáticas mais importantes que permearão o ano. Em 2024, os astrólogos alertam que os signos de Escorpião, Aquário, Áries, Touro, Libra, Peixes e Leão passarão por grandes mudanças. O eletromagnetismo de Júpiter está ligado ao hormônio da oxitocina, pois afeta uma região do cérebro chamada hipotálamo e a glândula hipófise. Portanto, Júpiter, ou Brihaspati Deva, em sânscrito, está ligado às bênçãos do conhecimento, da cura, da expansão do afeto, das longas viagens, das peregrinações sagradas, do otimismo e da prosperidade. No dia 12 de abril de 2024, Júpiter iniciou o trânsito em Touro, após 12 anos de sua última passagem por esse signo, favorecendo questões ligadas à segurança, estabilidade, apego e desenvolvimento financeiro. Devemos ficar atentos ao período de 8 de outubro de 2024 a 4 de fevereiro de 2025, quando Júpiter entrará em retrogradação e se comportará de maneira semelhante aos nodos lunares, principalmente a Ketu, o nodo lunar sul. Quando Júpiter, o benéfico guru, mestre dentre os planetas, está aparentemente movendo-se para trás, as pessoas podem vivenciar momentos de maior nostalgia, preguiça, rebeldia, vitimismo, egocentrismo e insatisfação. A boa notícia é que nesse movimento Júpiter iluminará os comportamentos que escondemos de nós mesmos, e assim seremos capazes de identificar os padrões que devemos alterar para que possamos amadurecer como seres humanos. A força do movimento retrógrado de Júpiter nos proporciona poder para entender o sentido real da vida, nos trazendo redenção e segundas chances. Dessa maneira, ele ainda mantém seu caráter bondoso, mesmo retrógrado, nos auxiliando na superação dos nossos próprios defeitos, em sânscrito, anartas. Saturno, senhor do karma segundo os manuscritos védicos, ficará na constelação de Aquário, seu signo de domicílio, até o final de março de 2025, período no qual a excentricidade estará em alta e as pessoas manifestarão interesse por assuntos incomuns e de vanguarda, como, por exemplo, a controversa inteligência artificial. Desde o dia 29 de junho de 2024, Saturno se encontra em movimento retrógrado, o que intensifica a execução do karma na nossa vida, e assim, o que ficou debaixo do tapete é revelado. Nesse movimento, Saturno passa por um pente fino, e pendências karmáticas que se acumularam desde o último período retrógrado são revistas e podem trazer consequências. Excessos são os principais inimigos da disciplina de Saturno, e normalmente nesse período trazem resultado de purificação e cortes.
A retrogradação do movimento de Shanideva, em sânscrito, vai até o dia 15 de novembro de 2024. De acordo com o mapa natal de cada indivíduo, as cobranças trazidas pelo Saturno retrógrado poderão ser mais ou menos difíceis. Aqueles que procuraram mudar seu comportamento e resolver os desafios que Saturno trouxe desde o último período retrógrado enfrentarão o período sem maiores problemas. A depender do mapa natal, esse momento poderá trazer escassez material e enguiços financeiros, a manifestação ou a piora de doenças, desentendimentos, mau humor e ignorância na atitude das pessoas. A cobrança de Saturno é implacável com os excessos e vícios dos seres humanos. Segundo as Escrituras, Saturno é inimigo de alguns hábitos humanos cometidos nessa ou em outras vidas, como, por exemplo, o consumo de drogas, carne e álcool. As mesmas Escrituras explicam que uma boa alternativa para amenizar os efeitos de Saturno é a prática da caridade voltada aos grandes sábios. Práticas altruístas e humanitárias também podem render bons frutos e balancear os implacáveis efeitos desse planeta. Graha. Segundo os yogis indianos, vegetarianismo é uma alternativa muito eficiente para amenizar os efeitos de Saturno. As práticas para amenizar os efeitos de Saturno devem ser feitas ou iniciadas aos sábados. O lado positivo é que essa intensidade saturnina e suas consequências servem de gatilho para uma grande mudança de hábitos. Esse movimento gerado por Saturno influencia as pessoas a saírem da zona de conforto, rachando e despedaçando estruturas de caráter rígidas e difíceis de serem alteradas. Aqueles que cultivam o hábito de alterar o próprio comportamento, sem recorrer à arrogância quando são corrigidos, conseguem mudar, aproveitando assim grandes oportunidades de conexão com Deus, o mestre original de todos os seres vivos. Em 2024, as pessoas que têm ascendente, planetas importantes e principalmente a Lua em Aquário devem ter atenção redobrada, já que estarão sob forte influência de Saturno, o gigante executor do karma. É bom lembrar que o karma não é uma punição, mas sim o resultado de nossas ações. E que Deus não interfere nesse mecanismo cósmico para não desequilibrar o sistema que distribui a lei da providência e a justiça, que muitas vezes só chega ao fim de seu curso no decorrer de nossas sucessivas vidas. As velhas estruturas, que já consideramos imutáveis, entram em colapso com a passagem de Saturno, porque já não ressoam com a nossa atual visão de mundo. Devemos lembrar que as mudanças não acontecem da noite para o dia e nem de um ano para outro. Trata-se de um processo lento e que está ganhando velocidade com o avanço da nossa consciência. Rahu, também chamado de nó do norte da Lua, e Ketu, nó do sul, são conhecidos como planetas sombrios, Chayagrahas. Certos gatilhos associados a esses dois planetas invisíveis e suas influências desempenham um papel importante na astrologia que tenta prever o futuro. O ciclo completo desses planetas pelo zodíaco tem a duração de 18 anos e 7 meses. Esses dois planetas possuem sempre um movimento retrógrado e são os responsáveis pelos eclipses do Sol e da Lua. Portanto, eles têm grande influência sobre os luminares. Os eclipses indicam finais ou começos de ciclos e representam todos os tipos de limpeza e purificação, além de serem momentos espiritualmente importantes. Rahu e Ketu estão no signo de Peixes e Virgem, respectivamente, até o dia 18 de maio de 2025. A última vez que Rahu e Ketu estiveram no eixo Peixes-Virgem foi há 18 anos, em março de 2005. Esse período foi marcado por novidades, como a criação do YouTube e redes sociais naquela mesma época. A presença de Rahu no signo de Peixes poderá trazer ilusões em todas as áreas da vida,
circunstância em que as pessoas ficarão suscetíveis a se perderem nas profundas águas piscianas. A mente estará muito imaginativa e emotiva, dificultando a concretização de projetos. Rahu é a própria ilusão, e Peixes é um signo de abstração. Então, será um tempo de grande criatividade. Logo, artistas e áreas de criação podem se beneficiar muito desse momento. Rahu não está em um signo que se sente confortável, pois Peixes trata de valores espirituais sutilíssimos, e Rahu gosta mesmo da matéria densa. Rahu também representa o desejo e o desconhecido. Portanto, vemos aumentar muito a busca por alternativas místicas e espirituais, principalmente relacionadas a filosofias estrangeiras. Em resumo, veremos o nódo lunar norte imitar o planeta regente do signo de Peixes, que é Júpiter, o que trará resultados voltados para a espiritualidade, mas sempre com um fundo material e fútil. Falsos gurus, espiritualidade de mercado e ligada às mídias tenderão a crescer. Pessoas que trabalham com misticismo, ocultismo e afins terão grande desenvolvimento em seus negócios. Mas cuidado, pois o charlatanismo e golpes na área de cura e da espiritualidade poderão ganhar espaço. Muitas falsas doutrinas e falsos mestres ganharão força esse ano, podendo influenciar as pessoas a realizarem práticas que aparentemente são espiritualistas, mas que, na verdade, têm como real motivação ganância, futilidade e outros sentimentos materiais. A indústria farmacêutica e a medicina também podem se beneficiar do momento para aumentar seus ganhos com base em falsas doenças e necessidades imaginárias. Em contraposição, pode haver o aparecimento de projetos inovadores e pioneiros na área médica e hospitalar. No signo de Peixes, habita o arquétipo de Lakshmi Devi, energia divina que, de maneira mais simples, representa a riqueza, o dinheiro. Assim, haverá aumento de ganhos financeiros em geral e gastos desmedidos. Esse é o maior risco do momento: ganhar mais e, sucessivamente, gastar mais do que ganhou. O conselho é não se endividar em nenhuma circunstância. Para as pessoas que têm tendência a apresentar problemas nas pernas e pés, esse é um momento para ficarem atentas, pois dores podem aparecer ou se intensificarem nessas regiões. É recomendável caminhadas e exercícios de alongamento. A força de Rahu, quando bem direcionada, pode trazer prosperidade e cura. Por isso, é importante limitar os desejos e manter a humildade acesa em nossos corações, para não cair nas armadilhas ilusórias deste planeta que se manifesta como uma cortina de fumaça que engana nossos olhos. Rahu fará aspectos com as constelações de Leão, Escorpião e Virgem. Paralelamente, tanto Leão quanto Escorpião também receberão o aspecto, o olhar, ou seja, uma influência de Saturno. Sendo assim, esses dois signos sofrerão com os desejos causados pela energia de Rahu. Aqueles que têm os signos de Leão e Escorpião fortes no mapa natal estarão sob grande pressão durante o trânsito de Rahu em Peixes. Ketu está no signo de Virgem, posição na qual se sente desconfortável, o que poderá trazer resultados negativos, já que Virgem, signo governado por Mercúrio, privilegia o raciocínio lógico, a razão, a metodologia, a ciência e a pesquisa, enquanto Ketu é o planeta representado por um corpo sem cabeça. Desordem e desorganização, perda de documentos, problemas burocráticos, irritação, perda de foco, falta de planejamento, má gestão dos recursos e a possibilidade de perda de controle nas finanças são algumas das consequências que essa posição pode causar.
Por outro lado, será um bom momento para iniciar os estudos de línguas e culturas orientais, porque Ketu também representa o Oriente. Nunca devemos fazer a leitura da posição de Ketu sem considerar a posição de Rahu e vice-versa, já que eles estão sempre opostos um ao outro. Eles são identificados de a cabeça, Rahu, e a cauda, Ketu, de um dragão. Rahu projeta intenso desejo sobre a casa em que Ketu se encontra, mas Ketu quer desistir desses mesmos assuntos, o que traz para as pessoas grandes oscilações de intenso desejo e desistência. Na atual posição, Rahu almeja os assuntos de Virgem, mas logo é sabotado por Ketu. Sendo assim, por mais que se deseje manter a organização e o planejamento, é importante lembrar que a força de Ketu nos fará perder o controle em alguns momentos. O melhor é deixar que as coisas tomem uma direção mais fluida e orgânica para administrar essas energias assim caóticas. Para balancear essa questão, é importante dar passos certos e não ceder à ganância ou aos impulsos megalomaníacos. Ketu no signo de Virgem significa enfraquecimento do sistema imunológico e o aparecimento ou agravamento de doenças. A presença de Rahu no signo de Peixes afetará o sistema de crenças dos indivíduos, como já explicamos, e causará ilusões, especialmente relativa a crenças religiosas, ocasionando nos seres humanos um desejo de encontrar sua própria verdade espiritual interior, o que pode fazer com que as pessoas caiam facilmente em armadilhas e acreditem em algo que não é efetivamente real, ao mesmo tempo em que não consigam reconhecer quais são os reais motivos por trás de tais escolhas. Dessa forma, as pessoas devem tomar cuidado com o que vem sendo propagado pela mídia de massa e pela espiritualidade midiática, sendo aconselhável sempre checar as informações em fontes confiáveis. A prática espiritual cotidiana nos auxiliará no controle dos efeitos desse trânsito. Acordar antes do nascer do sol para orar e meditar ajudará muito. Ou, pelo menos, utilizar o período da manhã para recitar o Mahamantra Hare Krishna e fazer nossas orações. Por outro lado, com Júpiter no signo de Touro, seu olhar trará à tona o melhor do signo de Virgem. Desta maneira, o lado espiritualista de Ketu se intensifica, ajudando nas práticas espirituais do dia a dia. Aqueles que aproveitarem esse período para estudos e práticas ligadas a um caminho espiritual verdadeiro encontrarão grande suporte e amparo, tanto para o desenvolvimento espiritual quanto para as outras áreas da vida. O ano de 2024 veio se desenvolvendo de forma positiva no geral, como é de se esperar de um ano regido pelo benéfico Chandradeva, o semideus da Lua. Mas com a proximidade da primeira temporada de eclipses, o cenário começa a mudar. As influências do número 8, regente do ano, que, além das energias de Saturno, traz também acontecimentos repentinos, começou a mostrar seus efeitos. Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre esses eventos. Todos os anos, devemos observar a energia dos eclipses, em que signos e graus eles estão acontecendo. Os eclipses sempre ocorrem na lua nova e lua cheia. Em 2024, os eclipses lunares ocorrem antes dos eclipses solares, o que tornará os eclipses do Sol mais difíceis de experimentar, já que o eclipse da Lua nos deixa mais emocionais, e o eclipse solar ocorre quando já há uma carga emocional adicional sobre os seres humanos. Questões de saúde se tornam mais difíceis devido ao Saturno e Mercúrio retrógrados e à proximidade dos eclipses. Para os mais sensíveis, existe um peso muito grande do lado esquerdo do corpo, e dependendo das áreas que já são sensíveis, é possível haver crises relacionadas a problemas de saúde crônicos, conforme se aproxima a temporada dos eclipses.
Principalmente no dia do eclipse, nós podemos sentir mais dores no corpo, mal-estar e coisas inexplicáveis com o nosso corpo. É importante lembrar que os efeitos dos eclipses se iniciam meses antes do evento. A sombra não chega de uma vez, ela vai aos poucos tomando conta da realidade. E um mês antes do evento, já é possível sentir com clareza que a realidade material se torna mais pesada. Durante a temporada de eclipses, assuntos envolvendo questões materiais podem ser concluídos com sucesso, caso tenham iniciado anteriormente, em períodos mais favoráveis. Nos dias dos eclipses, é aconselhável tomar algumas precauções para minimizar seus efeitos, como, por exemplo, tomar banho antes e depois do eclipse, cobrir os alimentos, fechar todas as cortinas para minimizar as irradiações negativas, não dormir e nem comer durante o eclipse. É importante evitar a visualização do fenômeno para que suas consequências negativas não se manifestem na nossa vida nos próximos 6 meses. É auspicioso aproveitar o período de duração do eclipse para se dedicar a práticas espirituais, como o canto do Mahamantra. Na primeira temporada, tivemos um eclipse lunar entre os dias 24 e 25 de março de 2024, no signo de Virgem. Foi um eclipse penumbral. Quando se trata da Lua eclipsada, há a grande possibilidade de ocorrência de eventos naturais. E como a Lua também representa oceanos e água, está ligada a eventos atípicos nas marés e chuvas torrenciais ou seca. Lembrando que, como o eclipse lunar veio primeiro que o solar, os assuntos relacionados à Lua ganham ênfase. Depois, tivemos o eclipse solar no dia 8 de abril, que finalizou a primeira temporada de eclipses do ano. O Brasil foi bastante afetado por esse eclipse, já que enfrentamos um grande desastre natural no Rio Grande do Sul envolvendo águas, chuvas, significadores naturais da própria Lua, a qual é um dos regentes do ano. Agora, vamos enfrentar a segunda temporada de eclipses do ano de 2024, que já vem mostrando efeitos. Lembrando que a ênfase dos eclipses desse ano são desastres naturais. Já podemos ver nosso país em chamas de norte a sul e alterações climáticas muito atípicas. Inaugurando a segunda temporada de eclipses, teremos no dia 18 de setembro um eclipse causado por Rahu no signo de Peixes. Sendo um eclipse parcial, sua força será limitada. Por se tratar de um eclipse lunar, ele vai atuar nos desejos, emoções e paixões dos seres humanos. A Lua representa a mãe e o lar. E estando eclipsada, será um momento em que os astrólogos recomendam que as pessoas cuidem mais de sua própria saúde, da saúde física da figura materna e de seus lares. Esse eclipse será visível na Europa, em grande parte da Ásia, na África, na América do Norte, na América do Sul, no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Ártico e na Antártida. O eclipse poderá ainda provocar a ocorrência de roubos ou a aproximação de pessoas mal intencionadas, mas será ameno comparado a outros e preparará o cenário para o eclipse solar mais adiante. Podemos ter problemas na bolsa de valores e quedas no preço do ouro, do cobre, da indústria pesqueira, do petróleo e de tudo que vem do fundo do mar, pois a Lua estará em Peixes, podendo gerar perdas nessas áreas. Os planetas Vênus, Mercúrio, Marte e Júpiter darão suporte para que a situação se mantenha controlável nesse eclipse. Ainda existe risco de desastres naturais envolvendo água ou a falta dela. Mas o cenário aqui não é tão negativo quanto no primeiro eclipse lunar do ano, pois será um eclipse parcial, e o planeta Vênus se encontra no signo de Libra, contribuindo assim para uma ênfase na diplomacia e não violência, ahimsa. Júpiter, no signo de Touro, vai receber uma boa influência de Vênus e poderá conceder bênçãos. Então,
A presença de dois planetas benéficos com certa dignidade, de certa forma, vai diminuir muito a inauspiciosidade do evento. Haverá uma troca de regência entre Mercúrio e Sol, o que pode gerar problemas na área da comunicação que afetam o governo e grandes empresas, como boatos e fake news, que podem trazer notícias estranhas só para mexer de maneira especulativa na bolsa, pois Mercúrio fala de dinheiro e Mercúrio em Leão se refere ao dinheiro do governo. Lembrando do papel fundamental da Lua, podemos compreender que os acontecimentos vão mexer mais com as emoções e os nervos do que com as finanças em si, como quando a falência de uma grande empresa é anunciada na internet e depois desmentida oficialmente. A seguir, teremos o eclipsamento solar fechando a temporada de eclipses desse ano. O último eclipse de 2024 acontecerá no dia 2 de outubro e será um eclipse solar anular, também conhecido como o Anel de Fogo, causado por Queto e envolverá Mercúrio exaltado. A conjuntura celeste ficará complexa, pois Queto, o nodo lunar sul, tomará a força de Mercúrio exaltado, ganhando assim mais poder. Por outro lado, isso ocorrerá sob o aspecto benéfico de Júpiter, que tenderá a suavizar os efeitos negativos desse eclipse, amenizando as consequências do evento. Como Vênus continua domiciliada em Libra, há pouca probabilidade de que o eclipse desencadeie conflitos armados generalizados. O eclipse será visível no sul da América do Norte, em grande parte da América do Sul, no Pacífico, no Atlântico e na Antártida. Porque trata-se de um eclipse anular do Sol, muitas alianças e pactos pré-estabelecidos serão rompidos, e novos pactos podem surgir também. Este será um eclipse mais preocupante do que o lunar, pois haverá uma conjunção entre Sol, Queto, Lua e Mercúrio exaltado em Virgem. Com Mercúrio exaltado em Virgem, há grande possibilidade de acontecimentos que irão afetar fortemente o mundo, como crise nos setores de comunicação e nos investimentos. Os astrólogos afirmam que tais crises provavelmente não causarão questões bélicas ainda, mas podem servir como estupim para o cenário conflituoso de 2025. Esses problemas econômicos poderão gerar crises governamentais, resultando inclusive na saída de governantes do poder nos meses seguintes ao eclipse. Portanto, devemos esperar grandes mudanças no cenário político a partir de outubro de 2024. Os eclipses são como portões, na proximidade dos quais pode ocorrer o desencarne daqueles que encerraram sua missão. Eles são também um ensaio, um aviso do que significa viver em camadas inferiores, aonde não existe a luz solar ou lunar. Por isso, também trazem a oportunidade para que espíritos provenientes dessas camadas encarnem na forma humana, transformando as energias do nosso plano em algo mais denso e caótico durante certo período. Ao mesmo tempo, é comum vermos espíritos elevados e geniais nascendo nesses marcos temporais, pois eles são como as exceções, o contraponto inerente à realidade dual em que vivemos. Logo em seguida, no dia 8 de outubro, Júpiter entra em um movimento retrógrado, o que pode intensificar o aspecto caótico do cenário político-econômico. Turbulência que só será amenizada por volta do dia 15 de novembro, quando o gigantesco Saturno sai do movimento retrógrado e volta para o signo de Aquário. A partir de 15 de novembro, haverá grande possibilidade de que uma crise financeira possa afetar fortemente a economia dos Estados Unidos. Afinal, o território norte-americano será fortemente atingido por todos os eclipses desse ano, e como não bastasse, desde 2019, o país está passando pelo período astrológico conhecido como Sadesati, um período muito difícil, ligado à dura cobrança de Saturno, que traz grandes desafios e transformações. Um dos desafios recairá sobre as eleições, em novembro de 2024,
pois seu resultado dividirá as pessoas e afetará a economia, com possibilidade de grandes convulsões sociais. Será impossível menosprezar o resultado desses eclipses, mas veremos que essa onda de desafios trará consigo algumas soluções e novas ideias. Os eclipses são momentos difíceis, mas são muito propícios para a busca do autoconhecimento e aprofundamento de práticas espirituais elevadas. Portanto, aconselhamos o público a recitar o Mahamantra Hare Krishna durante os eventos. Em fevereiro de 2025, a humanidade enfrentará a conjunção de Saturno e Rahu no signo de Peixes. Será uma conjunção muito poderosa, pois a constelação de Peixes hospedará um stellium, a presença de 3 ou mais planetas na mesma casa. Este stellium, composto por Saturno, Rahu, Sol, Vênus e Mercúrio, será um momento muito forte, visto que Saturno e Rahu não se encontram com muita frequência, e quando se encontram, por terem uma natureza similar em certos aspectos, as características negativas de ambos são ampliadas espantosamente. Saturno é apontado como um planeta maléfico, pois sua presença gera uma purificação que pode causar grandes desconfortos. A sua conjunção com Rahu gera um aumento dos seus significadores, ou seja, mais sofrimento, dificuldades e muitíssimas provações. Quando esse trânsito ocorre, questões ligadas ao povo e problemas políticos, que, como dissemos, podem iniciar uma crise financeira, poderão culminar em atos de revolta pública contra a ordem pré-estabelecida, tais como rebeldias e manifestações de massa. Como Saturno e Rahu estão no signo de Peixes, tais revoltas podem ter um caráter religioso ou ocorrer em países que sofrem muita influência de religiões locais em seus governos, como, por exemplo, na região do Oriente Médio. Há possibilidade do início de novas guerras ou do agravamento das que estão em andamento. Segundo a opinião dos astrólogos, nesse momento propício para conflitos, o comunismo e o socialismo poderão ganhar força, ou, pelo contrário, serem questionados pela opinião pública. Então, 2025 tende a ser um ano de grandes viradas, muito movimentado a nível político. A mídia trará à tona todo tipo de manifestações públicas, sentiremos a tensão da guerra ou mesmo a independência de países, golpes e reviravoltas ligadas ao poder público. Ao mesmo tempo, Peixes é um signo de água, e sendo dessa natureza, ele indica que poderão surgir doenças ligadas à água e ao saneamento. Se tal possibilidade devesse realmente se manifestar, podemos afirmar que um evento nesse âmbito poderá gerar influências negativas a nível mundial, tanto do ponto de vista financeiro quanto civil e governamental. Em síntese, serão meses muito turbulentos, com consequências difíceis em vários âmbitos, e é ideal que estejamos preparados para os impactos dessa conjuntura, que tem o poder de alterar a vida social como um furacão altera a paisagem. Mesmo depois que Saturno e Rahu se afastarem um do outro, ainda sentiremos os resquícios dessa conexão, que poderão dar espaço a muitos acontecimentos ligados à estrutura financeira do mundo. O preço do ouro e de outros recursos sólidos e reais, que propiciem maior segurança, poderá disparar. Em 2013, passamos pela última conjunção de Saturno e Rahu, que ocorreu naquela época no signo de Libra. Tal ano foi marcante para o Brasil, pois vivenciamos um intenso período de manifestações por todo o país. Segundo a literatura indiana, essa conjunção está muito relacionada ao surgimento ou ao término de grandes crises e guerras, e como todos os anos em que Saturno e Rahu estiveram em conjunção, 2025 vai ser um ano que vai marcar a história. A mesma conjunção ocorreu quando o euro entrou em vigor e mudou os preços e valores de imóveis na maioria dos países europeus, em 2002.
Em 1991, assistimos à reunificação da Alemanha após décadas de divisão e conflito e o início da Guerra do Golfo. Em 1979, Saturno e Rahu se encontraram no signo de Leão e o mundo assistiu à famosa guerra no Vietnã. Agora, em 2025, estamos diante da probabilidade de conflitos ou incidentes que tragam muitos desencarnes, pois a conjunção vai acontecer nas nakshatras Purva Bhadrapada e Uttara Bhadrapada, cujos símbolos estão associados às pernas de uma cama funerária. Além disso, o incidente com a deidade de Balarama no último festival das carruagens, o Ratha Yatra, fez com que muitos sábios se pronunciassem, incluindo o mestre que tem guiado os esforços e o avanço espiritual deste grupo de estudos, que publicou avisos de que alguma situação catastrófica poderia vir a acontecer na Índia ou em âmbito mundial. Diante desses presságios, o ideal é que nos voltemos sempre à vida espiritual, ao recitar de mantras, às orações ao Supremo Senhor Deus e aos estudos da literatura sagrada, pois a proteção divina depende do nível de rendição a Deus no coração de cada um. Poderemos ver a perda da estabilidade de diferentes governos e o possível surgimento de novas ondas de terrorismo. Quando Saturno ingressar em Peixes e começar a se aproximar de Rahu, ele vai sofrer uma expansão dos seus significadores. Tanto Saturno quanto Rahu trazem a negatividade e causam muita dor e sofrimento. Rahu é mestre em assuntos repentinos, surpresas que acontecem do nada. Os astrólogos anunciam por eventos desagradáveis, principalmente envolvendo os Estados Unidos e o Oriente Médio. A conjunção inicia entre os dias 20 e 21 de fevereiro de 2025, dependendo da região, com Vênus exaltada. Toda vez que um planeta passa por uma conjunção como essa, ele sofre alterações. Portanto, é possível que algumas áreas da sociedade atravessem um grande crescimento financeiro, intensificado pela influência de Rahu. Pode haver maior crescimento da indústria automobilística. O dinheiro estará em alta, já que Vênus estará exaltada e haverá uma alta de preços, o que pode começar a causar dificuldades no futuro. Na melhor das hipóteses, dizem as previsões, veremos conflitos localizados e não internacionais. O lado positivo desse momento será o resgate kármico, que ocorrerá durante o período, pois tanto Rahu quanto Saturno trazem limpeza e pagamento de dívidas ligadas ao karma e ao passado. Em março de 2025, Vênus e Mercúrio ficam retrógrados, enquanto o Sol vai entrar na conjunção, deixando a situação um pouco mais complexa, especialmente no dia 23 de março de 2025, quando teremos uma lua minguante, enquanto Saturno estará conjunto a Vênus, Rahu, Sol e Mercúrio, todos retrógrados. É possível que ocorra muita dificuldade na área das comunicações e que o governo esteja envolvido nesse problema. Poderão ocorrer assassinatos, todo tipo de charlatanismo e uma abrupta crise financeira. No final do ano astrológico de 2024, que ocorrerá em abril de 2025, quando o Sol ingressar exaltado em Áries, a situação governamental tende a amenizar, porém, as questões políticas ainda estarão em evidência. Teremos grande movimentação de fevereiro até junho de 2025, quando a situação finalmente tende a se estabilizar um pouco e o mundo a se readaptar aos novos cenários. Muita atenção aos dias entre 12 e 14 de julho de 2025, pois Saturno entra em movimento retrógrado, e isso representa um sucessivo impasse, já que ele se aproxima novamente de Rahu. Logo em seguida, Rahu retornará para o signo de Aquário. Quando Saturno e Rahu se separarem, as energias dessa conjunção começarão a se dissipar. Porém,
Como teremos uma temporada de eclipses durante a conjunção de Rahu e Saturno, a tendência é que os efeitos da conjunção perdurem de 6 a 8 meses após os eclipses. Poderão vir à tona problemas na Índia e ataques a navios chineses no sul da China, o que pode levar a uma aceleração dos conflitos asiáticos. A Índia será mais fortemente influenciada por Marte, ou seja, se tornará mais bélica, agressiva e poderosa, e há perigo de vida para o chefe de Estado indiano, segundo algumas previsões. Além disso, novas armas serão testadas e há quem mencione que os oceanos viverão turbulências, com a possibilidade de terremotos submarinos. Mais detalhes sobre 2025 serão transmitidos no próximo vídeo sobre o tema neste mesmo canal. Quando falamos nesse assunto, temos que entender que será um período de 6 a 7 meses de conjunção, que vai influenciar os acontecimentos um pouco antes de começar e que terá um certo rastro após a sua passagem. Os eventos estarão distribuídos aqui e ali nesse período de tempo razoavelmente longo. Ainda temos que considerar o extenso território mundial. As previsões falam sobre acontecimentos pontuais e, de certa forma, em diferentes regiões do mundo. Mas como Rahu é um representante do fenômeno da internet, tudo pode ser intensificado por essa rede de informações rápidas e nem sempre verdadeiras. Não está descartado que os pequenos eventos consecutivos gerem crises ou guerras maiores, mas não está prevista nenhuma guerra mundial neste momento. Figuras e trabalhos que beneficiam a grande massa podem receber reconhecimento e premiações. Curas de doenças podem surgir nesse período. Tônicas humanitárias estarão em alta e a empatia por esses assuntos aumentará. Em tempos de crise, a solidariedade desperta e isso gera um equilíbrio maior. Como as leituras apontam para um início de 2025 turbulento, devemos aproveitar este ano de 2024, que será mais pacífico, para nos fortalecermos em todos os sentidos possíveis, principalmente no âmbito emocional e espiritual. O conselho dos astrólogos é aproveitar ao máximo as oportunidades que os trânsitos astrológicos de 2024 nos trazem, procurando vencer os desafios para alcançar equilíbrio e prosperidade, direcionando as energias e os recursos para o crescimento espiritual e não somente para a vida material. Uma vez, citamos o conselho dos grandes santos. Eles afirmam que, em mares turbulentos, o recitar do Mahamantra é como um porto seguro. As páginas do Bhagavad Gita e o Conselho dos Sábios nos amparam e nos preparam para encarar os testes da vida com sabedoria, humildade e equilíbrio. Um bom conselho é evitar locais regidos ou que atraem a maléfica energia de Rahu, como, por exemplo, bares e boates ou locais com muito consumo de intoxicantes. Multidões também não são ambientes aconselháveis durante o ano de 2025. Guetos e locais que já sofrem com conflitos podem ser mais perigosos nessa época. Envolvimento com movimentos rebeldes ou extremistas são desaconselháveis. O consumo de intoxicantes, carnes e alimentos tamásicos podem gerar consequências ainda mais graves. Evitar viagens de navio ou embarcações, salvo o estrito necessário. Buscar paz e tranquilidade, abdicando de comportamentos paranoicos, criando um limite seguro para os níveis de medo. É altamente recomendável a prática de controle das emoções. Lembrar que este momento não será tão dramático quanto o coronavírus e que tudo passa e se transforma no devido momento. Lembramos a todos que práticas de pranayama serão fundamentais para o autocontrole dos indivíduos nas semanas de maior turbulência e que o recitar do Mahamantra também é capaz de gerar um campo de força protetivo ao nosso redor, se recitamos com concentração e constância. Lembramos também
que estas previsões são somente possibilidades astrológicas. Nós, do Grupo Ciência Milenar Indiana, apesar do desejo de falar somente de coisas alegres e amenas, oramos para que o melhor aconteça e para que os seres humanos aprendam mais a ouvir o sábio conselho dos grandes santos e se aproximem do conhecimento eterno. Nossa posição perante o público, de certa maneira, nos força a trazer este alerta, para que, preparados, possamos atravessar a turbulência pacificamente, conectados em Deus. Oramos sinceramente para que Deus tenha misericórdia de todos nós e que possamos crescer e nos transformar positivamente com qualquer eventual dificuldade. Segundo as Escrituras, aqueles que se dedicam à devoção a Deus são sempre protegidos pelo Supremo Senhor. Portanto, tentemos, juntos ou individualmente, nos dedicar mais à busca espiritual, pois somente Deus tem o poder de acolher nossas orações e nos guiar diante das adversidades. Aqueles que quiserem verificar, em relação ao próprio karma, como e quando receberão as influências descritas neste vídeo, podem entrar em contato conosco e agendar uma leitura astrológica através do nosso número de celular. Lembramos que nosso departamento de astrologia tem a garantia de qualidade do Grupo Ciência Milenar Indiana. A seguir, apresentamos o calendário geral do movimento dos astros como um resumo da aula que encerramos aqui, agradecendo ao público por sua confiança e atenção. Calendário Geral 2024-2025. 17 e 18 de setembro de 2024. Eclipse lunar parcial. 2 de outubro de 2024. Eclipse solar anular. 8 de outubro de 2024. Início de Júpiter retrógrado. 15 de novembro de 2024. Fim do Saturno retrógrado. 20 e 21 de fevereiro de 2025. Início da conjunção de Saturno-Irahu em Peixes. Abril de 2025. Final do ano astrológico de 2024. 12 e 14 de julho de 2025. Início do Saturno retrógrado. Início de Vênus e Mercúrio retrógrados e entrada do Sol na conjunção de Saturno-Irahu em Peixes. 21 de julho de 2025. Início da conjunção de Marte e Quetu em Virgem até 11 de agosto. 11 de agosto de 2025. Fim da conjunção Rahu-Saturno. Hare Krishna, Haribol.